Olá, pessoalzinho do meu canal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui mais um vídeo, nosso vídeo da tarde, agora nesse novo formato do meu canal, aonde teremos vídeos todas as tardes, segunda a sexta, entre 4h30, 4 horas da tarde, sempre com temas interessantes. Por isso já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal. E as nossas lives são aos sábados às 20h30. Então vamos lá nesse novo formato. Quero conversar com vocês hoje para dizer assim como que é deprimente os atletas brasileiros, né? Alguns atletas brasileiros, o posicionamento deles, a forma de pensar, a forma de agir, eles não levam em conta da onde eles vieram. Grande parte dos esportistas do Brasil veio de favela, veio da negritude, né? Ou seja, são pessoas pretas ou pardas, vindos de pais e mães analfabetos ou semi-analfabetos. E parece que quando eles ascendem, né? Quando eles têm sorte de ascender, né? Não sorte, mas assim, quando tem talento e também tem um pingo de sorte, porque sem sorte ninguém vai a lugar nenhum também, e eles conseguem ascender, eles esquecem das suas origens, né? Eles se esquecem de onde vieram, se esquecem da fome que passaram, muitos deles, se esquecem da família humilde que os educaram. E se esquecem, além de tudo, que dentre milhares de crianças, de jovens, que às vezes até têm talento, mas que não têm a sorte de encontrar alguém que realmente lhes dê um pontapé, né? E aí essas pessoas que conseguem ascender, elas esquecem de tudo isso, do seu histórico de vida, e passam a agir como fascínoras, né? Como fascistoides, como seminazistas. É muito triste. A gente pega históricos de vida, por exemplo, de atletas do futebol, do vôlei, e a gente percebe que, por mais que o Brasil passe por dores, por calamidades públicas, eles não movem uma palha para ajudar, mas com uma frase eles desconstroem tudo, a imagem de anjos, né, de heróis que eles passavam até então. Estou falando aqui especificamente agora do jogador Wallace, que tristemente, né, tristemente coloca nas suas redes sociais algo que se diz favorável aí ao assassinato do Lula. Olha só que coisa, né? No meu tempo de menina, a gente tinha heróis de no futebol, no vôlei. Eu fui uma geração, fiz parte de uma geração que cresceu assistindo grandes nomes do vôlei, do basquete, do futebol. E aquelas pessoas sempre passavam conhecimentos e ações, exemplos de civilidade, exemplos de defesa da democracia. Aliás, eram fortes combatentes da ditadura, como no caso do Sócrates, por exemplo, do Corinthians. E outros e outros. O próprio Pelé, né, que sempre esteve do lado da democracia. Então nos entristece quando a gente pega uma notícia assim, né, como essa do jogador Wallace, que essas frases ridículas, né, enaltecendo o assassinato do chefe de Estado. Então, para isso, ou para que isso não aconteça e para que essas pessoas tenham punição, é necessário que as instituições ajam o quanto antes. E aí o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, acionou a AGU,
que é a Advocacia Geral da União, contra o jogador de vôlei do Cruzeiro, que é, pasmem, né? Pasmem não, é alguém admira, né? Dele ser bolsonarista fanático? Não, né? Com esse tipo de posicionamento, com esse tipo de frase, só poderia ser mesmo, né? Um bolsonarista e fanático. O Wallace Leandro de Souza, após este atleta ameaçar de morte o presidente Lula em uma enquete publicada no seu Instagram. Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e por golpistas, disse Paulo Pimenta na sua conta do Twitter. Tá corretíssimo, Paulo Pimenta, corretíssimo. Sabe, nós precisamos de toda forma apaziguar esse país. Já está para um mês que Lula assumiu a presidência. Já está fazendo 30 dias que nós deveríamos estarmos apenas preocupados com os problemas sociais do Brasil. Esse povo já deveria ter caído no limbo da história. Nós não deveríamos mais sequer estarmos falando de família Bolsonaro. Mas, infelizmente, essas pessoas tendem a permanecer em evidência porque tomam atitudes totalmente antidemocráticas e contrárias àquilo que se preza normalidade. São totalmente contrárias que tenhamos de volta a paz nesse país. Aliás, eu acho que o que eles querem é realmente atiçar uma guerra civil, porque esse é o próximo passo que eles tanto almejam. Porque o Lula não vai sair do poder. As tentativas de golpe falharam todas. As instituições continuam funcionando e trabalhando. Lula está trabalhando a todo vapor, principalmente para ajeitar as coisas que aquele desgovernado deixou totalmente destruída. A questão dos Yanomamis também é uma questão que nos está tirando, não é, toda a atenção possível, está nos obrigando a ter toda a atenção possível. Os garimpos começaram a ser defragados. A polícia, a força aérea está autorizada a derrubar qualquer avião que não tenha autorização para sobrevoar as regiões das terras Yanomamis e dos garimpos. E o que esse Wallace faz e fala é realmente repugnante diante de tanta coisa que nós temos, né, a nos preocupar no Brasil. O deputado federal Rogério Correia informou que, junto à deputada mineira Beatriz Cerqueira, foi ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Supremo para abertura de investigação, punição do ato irresponsável do jogador de vôlei. O Wallace já defendeu as cores da seleção brasileira de vôlei. Ele é um ávido apoiador do ex-presidente da República. Uma das famosas demonstrações do seu fanatismo aconteceu em quadra, quando ele fez o número 17 com as mãos. E em outra ocasião ele também foi flagrado comentando em publicação dos filhos de Bolsonaro, agradecendo o apoio. E aí hoje ele vem, né, com essa. Daria um tiro na cara do Lula com essa 12, em um post, né, em uma enquete no seu Instagram, né? Coisa horrorosa, totalmente, além de ser antidemocrática, é totalmente antidesportiva, né? Lamentável que o Brasil
tenha esse tipo de pessoas no rol do seu esporte, né? Que tira toda o glamour, né? A gente cada vez mais está deixando de admirar os esportistas brasileiros, né? Infelizmente. Já sinto saudade do tempo do Zico, do tempo do Bebeto, do Romário, né? Que infelizmente também se transformou aí em um político, né? Da ala direita. Mas quanto jogador era muito bom, né? Eu sinto saudade daquele tempo que a gente tinha grandes esportistas, sinto saudade da época do, do Oscar, né? Do Oscar no basquete. Ana Moser, que hoje é ministra, né? Ministra dos esportes aqui do governo Lula. Tenho saudades daquele tempo em que a gente, quando se remetia a esporte, a gente se remetia justamente para esquecer das agruras da vida, né? A gente tinha no esporte, nos esportistas, um verdadeiro alívio das nossas dores sociais. E Lula diz que vai tirar garimpeiros das terras indígenas, custe o que custar, né? Lula está empenhadíssimo a fazer essa epopeia, né? Exército fará patrulha com o apoio da Marinha para prender criminosos. A aeronáutica vai monitorar o espaço aéreo e tem aval de abater aviões, cujos pilotos se neguem a pousar numa pista para serem identificados. Em encontro com organizações e movimentos sociais, nessa terça-feira, no Palácio do Planalto, para anúncio da criação do Conselho de Participação Social e do Sistema de Participação Social Interministerial, Lula voltou a falar da tragédia Yanomami, fruto de uma tentativa de genocídio por parte do governo de Bolsonaro, e afirmou que vai tirar definitivamente garimpeiro das terras indígenas. Abre aspas aqui o presidente. Hoje eu tive com a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, e o ministério dela ainda não está completo. Mas o fato dela ser ministra e de termos ido visitar lá em Roraima uma terra Yanomami e ver a desgraceira que está acontecendo com aquele povo abandonado, fez com que ontem a gente assinasse um decreto para definitivamente tirar os garimpeiros das terras indígenas neste país, disse Lula, e arrancou aplausos de quem estava presente, inclusive aplausos de pé, né? Em entrevista à Band News, o ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que o decreto de Lula, divulgado na edição de terça-feira, dia 31 do Diário Oficial da União, permite com que os militares atuem na retirada dos garimpeiros, estimados em 70 mil só no território Yanomami. É muita gente, né? E é isso aí, tem que atuar com força, com vigor, sem qualquer trégua, né? Chega dessa palhaçada, já deu, né? Acabou a brincadeira e essas pessoas elas têm que entender que esta terra, que esta nação tem um governante, que aqui não é terra sem lei, que a era da destruição e do extermínio já passou e que tem que ser respeitado a Constituição brasileira, tá? E a canetada de Lula, que autoriza a FAB a abater aviões do garimpo em Roraima. Então, governo Lula, né, completou aí um mês do seu mandato, né, do seu terceiro mandato, início do seu terceiro mandato, e tantas coisas a gente já passou, né? Parece que já vivemos anos, né? A posse maravilhosa, fazendo aqui um breve resumo, a posse maravilhosa, né, onde centenas de autoridades mundiais estiveram presentes, com aquela posse, né, a passagem de faixa simplesmente surreal, né, maravilhosa, onde o povo, ali representado por 5 ou 6 pessoas, né,
passou a faixa ao nosso presidente Lula, né? Foi um momento maravilhoso. Uma semana depois, infelizmente, nós tivemos aí o advento do dia 8 de janeiro, né? Aquela coisa horrorosa, né? Aquele terrorismo todo lá que assolou Brasília, né? As três instituições mais importantes, Congresso, Supremo e o Planalto, destruição, né? Aonde sobrou cadeia aí para milhares de pessoas, mais de 1.000 pessoas, né? E outras tantas estão com tornozeleira, já foram soltas, mas estão com tornozeleira. Outras ainda estão sendo investigadas, né? Cabeças rolaram, né? No sentido de foram presos. Mas o chefe maior, né? De todos eles, que é Jair Messias Bolsonaro, se encontra ainda foragido, né? A gente pode dizer que está foragido, porque não vai voltar para o Brasil, acabou de pedir visto de turista e, se conseguir, vai permanecer lá por pelo menos mais 90 dias, né? O próprio filho disse que ele pode nem voltar, né? Que pode voltar hoje, amanhã, uma semana, um mês ou nunca mais voltar. E aqui, segundo a matéria de 247, Bolsonaro desiste de voltar ao Brasil e avisa que pode pedir asilo, né? Quem aceitará, né? Fica aí a pergunta, que a priori ele tinha vontade de ir para a Itália, né? Mas os italianos já disseram que não aceitam, né? Que não querem. Ele, se conseguiu visto lá nos Estados Unidos, vai permanecer por mais 90 dias. Mas os congressistas já têm uma grande ala lá, e o próprio governo Biden não vê com bons olhos a permanência de Jair Messias Bolsonaro naquele lugar. Fora que, se o Lula aceitar a ajuda do FBI para investigar Jair Messias Bolsonaro, ele pode ficar preso lá mesmo, né? Caso seja constatado alguma irregularidade, principalmente se ficar provado que ele confabulou para invadir as instituições brasileiras de lá dos Estados Unidos, né, em solo americano. Um absurdo total. Tentativa de golpe e atos terroristas. Na noite de sexta, Moraes decide manter 942 pessoas na prisão, né? Alexandre de Moraes, o nosso superministro, não, superministro fica ruim, né? O nosso ex-ministro, né? Expert-ministro, maravilhoso ministro, que só temos a agradecer no sentido dele ter sido mãos de ferro, né? Na defesa das urnas, na defesa da democracia, na defesa da eleição, né? Ele está aí sempre firme e forte, fazendo tudo o que ele pode para manter a ordem, né, nesse país. E aqui e segue, né, pessoal, as eleições. Hoje nós temos eleições aqui lá em Brasília, né? Nós temos eleição para a Câmara e nós temos também eleição para o Senado, né? Lira provavelmente será reeleito. Agora, a eleição do Pacheco, né? Segundo aí alguns noticiários, corre algum risco, né? Por conta que o bolsonarista, acho que é Rodrigo Marinho, se não me engano, segundo dizem, né? Está arriscando ter um embate ali mais forte com o Pacheco, né? Então, nós seguimos aí ansiosos, né, para o resultado dessa eleição, tá? Dessas duas eleições, que é fundamental e importantíssimo para o Brasil. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma novidade com relação a isso. Até o momento não tem nada, né?
Vamos ver aqui. Não tem nada com relação ao resultado ainda. Olha só, e a conta no Twitter do Eduardo Leite, né, invadida pela terceira vez. E assim, ele aciona a Polícia Civil. Eduardo Leite é o governador do Rio Grande do Sul, né, que nós lembramos aí que ele venceu, né, ele venceu o Onyx Lorenzoni, né, ele venceu lá o bolsonarismo no Rio Grande do Sul, nessa última eleição. E ele sofre bastante hostilização, ou sofreu bastante hostilização, né, por conta dele ser homossexual, né, na época do governo do Bolsonaro. Então, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as sucessivas invasões à conta do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O perfil de Leite foi hackeado pela terceira vez somente em janeiro deste ano. O delegado André Lobo, da Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pediu a quebra de telemática dos acessos das contas do governador para encontrar algum indício, né, de quem foi que invadiu suas contas. Bom, meus queridos, é isso. Agradeço aí sua presença. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal. E amanhã voltaremos com mais um vídeo gravado à tarde, tá bom? Fica com Deus. Até amanhã e se cuida. Tchau.